Que a paz esteja com vocês. Qual é a pergunta para o nosso quarto ciclo? Alguma pergunta para a Eli, para ela responder a respeito do trabalho dela, do que ela tem feito. Se tem alguma dúvida, nós aqui juntas poderemos responder. Beatriz, pode se posicionar. Me surgiu uma dúvida. Quando nós estamos reunidos aqui fazendo esse trabalho, a equipe que dá sustentação a esse trabalho, ela visita a casa de cada um? Sim, porque esse é o programa do estudo, pesquisa e educação da mediunidade. Como ele é aberto para que nós possamos fazer esse trabalho online, então abre-se um precedente de atendimento a cada médium específico dentro do seu lar ou aonde ele estiver. Então, nós pedimos esse acesso para que o médium não fique à reveria, Beatriz, mas que ele seja amparado por essa equipe do estudo pesquisa, aonde o médium estiver estudando. Então, terá todo o apoio e todo o amparo para esse trabalho. É muito importante, Beatriz, a gente colocar o seguinte, que quando nós nos preparamos para um trabalho, seja um trabalho na aula normal de estudo, pesquisa e educação da mediunidade, ou de um trabalho grupal, como nós estamos realizando, o preparo nosso, dos dirigentes, faz com que toda a equipe espiritual possa dar sustentação aos médios que vão trabalhar naquele dia. Por isso que há necessidade de, quando nós vamos fazer esse trabalho grupal, eu estou avisando antecipadamente, para que o médium se prepare também. Mas isso não significa que, por um motivo ou outro, você não tenha feito essa preparação, que você possa estar sem proteção. Porque a proteção nós pedimos. Nós pedimos que toda a equipe espiritual do médium se faça presente. Isso é importante, que o médium tenha consciência e ele possa trabalhar com segurança. Essa seria a orientação. Se nós já estamos falando sobre essa proteção, então, a mesma ordem, por exemplo, nós vamos fazer o evangelho no nosso lar, qualquer um de nós. Então, nós já temos que ter a nossa equipe, ter avisado a nossa equipe de trabalho que o nosso evangelho, de tal hora a tal hora, por isso que nós temos necessidade de uma determinada disciplina, porque os espíritos vêm naquele horário. Então, se nós temos um horário de prece, quer que ela seja familiar, entre irmãos, amigos, companheiros, que nós vamos orar, tem que ter a disciplina. É de tal hora a tal hora. Então, é 7 horas, é 7 horas, é 8 horas, é 8 horas, 9 horas, é 9 horas. Então, essa disciplina, ela tem que existir pelo fato que a equipe de trabalho sai da onde ela está e vem nos proporcionar todo aquele trabalho. Da mesma forma, fica para o médium na evangelização infantil. Então, o médium tem que fazer a sua proposta dos espíritos para que naquela hora da evangelização infantil, a equipe de trabalho, ou da casa, ou do próprio médium, ali esteja, porque as crianças também trazem suas obsessões familiares, obsessões de outras vidas, e o médium, então, abre o seu trabalho, quer na sua casa, quer no centro espírita, e também no final ele faz a sua prece de recolhimento dos espíritos que porventura tenham vindo ali na evangelização infantil. Da mesma forma, fica o dirigente espírita. Então, ele tem um horário em que ele vai fazer uma palestra. Essa casa espírita ele tem que evocar já às 8 horas, às 6 horas, a sua equipe de trabalho já tem que estar à predisposição para todo o atendimento. Então, nós não podemos iniciar um trabalho sem ter essa envergadura de preparo.
Porque se nós não prepararmos a nossa casa, o nosso trabalho, o evangelho no lar, até um trabalho particular, íntimo, se nós não tivermos um preparo anterior, nosso trabalho pode ficar à reveria. A não ser que nós temos uma emergência e os espíritos já previram aquela emergência e já estarão antecipadamente esperando para realizar aquele trabalho. Mas todo médium necessariamente tem que abrir os seus trabalhos anterior a este horário. Sempre. Aonde ele estiver. Um dirigente espírita, quando é 6 horas da tarde, ele já pediu, já orientou, já pediu a equipe de trabalho que ali se faça presente. Um médium que vai para um trabalho de desobsessão, também, às 6 horas da tarde, ele já chamou toda a sua equipe de trabalho e já avisou seu horário no centro, que ele vai estar lá de tal hora, e que é para socorrer aqueles espíritos, quer dizer, não tem como médium trabalhar sozinha. Médium trabalha associado com a equipe dos espíritos. Então, toda a realização que nós queiramos fazer, necessariamente nós temos que estar com a nossa equipe de trabalho. Até mesmo para viajar. Um dia anterior, nós avisamos a nossa equipe de trabalho que nós vamos viajar a tal hora e estaremos. A prece, sempre a prece quando a gente sai e a prece quando a gente chega de agradecimento para que possa ocorrer tudo de bem na nossa viagem. Então, médio tem que ter sempre a sua equipe lado a lado, ombro a ombro, em qualquer atividade que ele vá sendo realizado. Que a nossa prece é uma prece mental e que ela deve ser feita. Nós não podemos deixar de não o fazer. Eu e Eli, nós pedimos todos os dias que no nosso horário de trabalho esteja aqui a equipe de estudo-pesquisa, a equipe de Eurípides, a equipe de Bezerra, é uma equipe grande que nos assiste, que eles estejam conosco, para que nós possamos fazer esse trabalho. Quer que nós realizamos um trabalho mediúnico online, é o mesmo processo, a equipe de trabalho tem que estar lá, então, mesmo que seja um trabalho online, usa-se o horário, disciplina de acabamento, como nós fazemos aqui. Então, todo e qualquer trabalho. Então, nenhum médium pode começar um trabalho à reveria. Ah, vamos fazer uma prece agora. Não, procura ter uma disciplina. Procura avisar os espíritos. Se você vai atender a sua família, você vai na casa da sua avó, que ela está doente, você vai lá, você vai ver ela, você quer segurar na mão dela, a sua equipe de trabalho tem que estar lá. Você tem que avisar a sua equipe de trabalho que você gostaria que a sua equipe estivesse lá no horário em que você vai fazer a visita à sua avó. Porque se nós não estivermos com a equipe de trabalho, nós vamos ficar com as equipes que estão ali, os espíritos avoados, desequilibrados, doentes, que nós vamos encontrando no longo do caminho. Então, o médium tem que sair protegido e voltar protegido aonde quer que ele esteja. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta referente ao trabalho da Eli, do ensino dado pela Eli? Eu vejo que é muito importante que vocês tirem as suas dúvidas em relação ao trabalho, aquele trabalho que nós já realizamos 2 vezes, trabalho que é um trabalho de desobsessão grupal, que cada médium trabalhe para si, com toda a sua equipe espiritual. Então, quem tem dúvida, que teve algum problema, alguma dúvida, pode perguntar. Não há problema nenhum. Fiquem à vontade. Eu participei desse primeiro trabalho grupal e foi muito interessante porque eu vim assim de um período bem conturbado, bem assim, jogando a toalha mesmo, de descrença. E a partir desse dia que houve o trabalho, me encheu de energia, de vitalidade, de esperança.
mudou assim o olhar, o foco para ver as dificuldades, porque dificuldades eu tenho e vai ter sempre, mas e como olhar para ela, acolher ela e fazer com que ela sirva de um ensinamento? Eu gostei bastante. Nossa, foi muito bom mesmo. Ah, e assim, sonhos, né? Eu tive uns sonhos maravilhosos, lugares assim onde eu estive, assim que eu falava, uau, que lugar é esse? Que lugar é esse que eu estou após esse trabalho, né? A primeira, né? O primeiro, o segundo eu não participei. Eu gostaria de dizer para vocês, pesquisa da mediunidade, nós não podemos só dar uma aula técnica. Nós temos que preparar os médios para uma aula prática daquilo que eles estão estudando, daquilo que eles estão trabalhando. Porque é muito comum, as pessoas dão evangelho, falam de reforma íntima, você assiste milhares de palestras, mas na realidade você não tem uma aula técnica de pesquisa, que isso é que é importante o médium ter essa pesquisa, que sem essa pesquisa, como que ele vai crescer? Então, eu e Eli, nós confiamos na nossa equipe de trabalho do estudo, pesquisa e educação da mediunidade no intuito de preparar as criaturas. Lia pode se colocar. Não, eu queria, no último trabalho que ele fez, teve uma equipe, quando abriu o portal, que entrou umas entidades diferenciadas. Lembra, Eli, que você falou, pergunta para saber quem é. Eu perguntei, não veio resposta, eu insisti, aí quando chegar a hora você vai saber. Quando chegar a hora você vai saber. Mas eles são muito diferentes de tudo que eu já vi. Eles têm umas roupas cor de alumínio, assim. Só que eles passavam no portal e tinha outros que queriam passar, eles não deixou passar. Mas tinha as entidades guardiãs que estavam cuidando, sabia quem podia ou não. Só que a resposta é quando chegar o momento. Aí eu fiquei, mas será que é bom? Porque eu pedi, se for a trabalho de Jesus, trabalho do bem, seja bem-vindo. E foi só isso daí. Então, eu estou esperando ainda que me falem quem é. Mas acho que não é ruim, né? Acho que são bons. É tudo na hora certa. Eles não se identificam imediatamente para ver a condição do médium, para que o médium possa confiar. Nós temos que temos muita atenção no fluido desses espíritos. Porque, às vezes, eles vêm com uma característica, mas o fluido dele não é um fluido bom. Por isso, a necessidade do estudo, desse aprimoramento nos estudos, de saber reconhecer entre o bem e o mal, o fluido do bom, o fluido saudável, daquele fluido irritante, nervoso, agitado, para que a gente possa conhecer. E estar sempre de guarda, para que a gente possa não ser enganado. O trabalho é um trabalho de muita responsabilidade, como eu sempre coloco para vocês. Porque eu dirijo o trabalho, mas quem tem que fazer, chamar as suas equipes, quem tem que incorporar, deixar que esses espíritos trabalhem, são vocês, são os médiuns. Confiança de estar sempre vigilante, não é aceitar tudo. Vem tudo, vem, aqui vem, aqui vem. Não, calma. Pergunte sempre, na próximo trabalho, vamos questionar de novo quem são, o porquê eles aqui estão, qual é a razão. Quer dizer, é o médium que pergunta. Isso é muito bom. Então, fique atenta aí, como eu coloquei no trabalho passado, dúvidas, vai anotando aonde você tem que trabalhar novamente, aonde você tem que ir novamente, para que você possa fazer toda uma higienização do seu trabalho passado. Então, isso é bom. Fala, Beatriz, pergunte. Voltando lá à minha pergunta inicial, a Lia falando e me veio um start, assim. Quando começou o trabalho naquela noite,
eu senti a presença de uma mulher do meu lado, em pé. Mas eu estava sozinha, num ambiente assim, sozinha. E aí eu fiquei me questionando, mas quem é? É meu, não é meu? É da equipe? Aí me surgiu a dúvida. É a minha equipe ou é a equipe do conjunto, do coletivo? Mas foi bom, foi Por bom. isso, Beatriz, é importante, você viu o espírito, questione o espírito. Você veio para trabalhar para mim? Quem é você? Então, é o médium que questiona. Na dúvida, chama a sua equipe, realmente, os seus protetores, e peça para passar a orientação. Entendeu? Eu entendi, eu entendi. Eu perguntei, eu questionei algumas coisas, mas assim, talvez o meu delay é muito grande. Não obtive resposta. Esse é o problema da nossa Porque insegurança. Nós somos, às é, vezes, inseguros nesse momento. Como nós não tivemos ainda experiência em relação a isso, a gente fica inseguro. Então, nessa insegurança, a gente perde a oportunidade de questionar, de conversar, de verificar a equipe veio em função de quem, ou do quê, de qual trabalho. Então, é a necessidade do médium estar confiante. E eu sempre falo, como eu falei num trabalho passado, às vezes eu preparo o trabalho de um jeito, eu preparo. Mas a espiritualidade preparou de outra forma. Então, para cada médium é a mesma coisa. Às vezes você prepara, eu vou fazer isso, 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 isso. Quando chega na hora, você não faz nada daquilo que você programou. Por quê? Porque a espiritualidade vai em um outro ponto, naquilo que você mais necessita. Naquele trabalho em que a equipe já está preparada, já desde a noite anterior, te preparando para aquela atividade. Então, confie na sua equipe espiritual. Confie, mas fique de guarda para que não haja invasões. e outra coisa também é que às vezes nós perguntamos para os espíritos e pode não vir a resposta na hora. Ela pode vir 2 dias, 3 dias depois, 15 dias. Então, a hora que você menos espera, aí você pode receber olha, aquele que você perguntou, o espírito da resposta. Da mesma forma, quando nós evocamos, por exemplo, um ente querido, eu quero falar com a minha avó. Ela não aparece. Ela pode aparecer 15 dias depois, um mês depois, 2 meses depois, ou o nosso benfeitor vem falar, não, ela não pode vir, ou ela está encarnada, ou ela não está em condições no momento de te atender. Então, nós podemos ter essas respostas simples dos espíritos no nosso trabalho, com uma simplicidade muito grande dos espíritos. Eles não dão aquelas respostas longas de carta, é sim, não, pode, não pode, vamos, não vamos, é simplória essa resposta dos espíritos. Em si, nós temos um relato de Divaldo, porque Divaldo, quando Joana de Ângeles apareceu, ela não se identificou. E ela ficou um bom tempo sem se identificar. Ela só aparecia, orientava, e ele querendo saber o nome dela, por que ela estava ali. E ela não falava nada. Mas no momento certo, na hora certa, ela se identificou e mostrou para ele o motivo de ali ela estar presente. Para nós é a mesma coisa. Ninguém vem com um papelzinho e diz, olha, eu sou fulano de tal, estou aqui para fazer isso, 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 aquilo. Não. Pode ficar certo que é raro acontecer isso. É raro. Mas se acontecer, fique feliz. Se não acontecer, ore, peça orientação ao seu anjo guardião, para que ele possa entrar em contato com esse espírito para sossegar o seu ânimo. É isso daí. A gente tem que fazer isso. E não, porque apareceu e ficar todo agitado. Não adianta. Tá bom? Nós sempre temos essa preocupação,
no desenvolvimento da mediunidade. A mediunidade só é desenvolvida pelo médium. Nós somos educadores, nós fazemos um suporte, nós criamos a proteção, nós damos o amparo, mas é o médium que desenvolve. É ele que tem que pedir. Eu quero desenvolver a minha vidência, eu quero desenvolver a minha sensibilidade, eu quero aguçar a minha percepção, eu quero ser um bom médium de incorporação. Aquilo que o médium deseja, ele tem que pedir. Porque não vem assim, igual de antigamente, que quando o médium era inconsciente, os espíritos vinham, eles incorporavam. Não, isso não existe mais. Isso não existe mais. Por quê? Nós estamos vivendo a mediunidade consciente e inteligente. Consciente e inteligente. Então, os espíritos conversam conosco numa ação inteligente, numa fala mental inteligente. Então, se nós ficarmos parados, mudos, nada realizarmos, nada vai acontecer. Quem vai fazer acontecer, quem vai fazer você crescer, é o seu pedido ao seu anjo guardião. Eu quero me desenvolver, eu quero crescer, eu quero conseguir, eu quero cumprir a minha missão. Eu quero ajuda para que eu cumpra essa missão. Eu quero sair daqui com nota 10, que os espíritos me auxiliem nesta minha jornada, no meu caminhar. Porque não existe outro médium igual a você. Você é único. Nós somos uno. Então, nós dirigentes sabemos disso, que não existe dois médios iguais. Não existe criar uma sociedade de todos mundo igual. Nós podemos pensar parecido, mas perispiritualmente nós não somos iguais. Podemos ter a mesma vibração, o mesmo desejo, a mesma vontade, mas cada uma de nós é um espírito diferenciado, é um espírito que veio cumprir a sua missão, o seu trabalho, e eu e Eli estamos cumprindo a nossa missão e o nosso trabalho. Então, cada um cumpre o seu trabalho. A maior dificuldade do médium são os espíritos adversários, antagonistas, espíritos que vêm para impedir o nosso crescimento, espíritos que vêm causar danos ao nosso trabalho. Então, mesmo que nós estamos aí há 40 anos com estudo, pesquisa e educação da mediunidade, nós podemos dizer que constantemente nós somos atacados pelos espíritos adversários. Então, tanto eu como Eli, nós somos cuidadosas no sentido de darmos continuidade ao nosso trabalho, evitar a intromissão dos espíritos mal e perversos para nos segurar, porque como que os espíritos nos seguram? Eu estou cansada de dar aula, estou cansada de estudar, estou cansada, estou com dor no corpo, eu estou com sono, eu estou com gripe, eu estou com mal olhado. E aí vai tirando aquela nossa força, vai minando a nossa vontade de estudar, minando a nossa vontade de fazer prece. Aí, quando chega na hora da prece, eu estou cansada, eu vou deixar para amanhã. E começamos a nós mesmos, através dos nossos obsessores e adversários, impedir a realização do nosso trabalho. Essa é a parte mais difícil que eu entendo. Porque eu constantemente falo para Eli, nós precisamos orar. Vamos orar para nós conseguirmos. Então, nós temos um ataque maciço no nosso trabalho. Agora, se eu e Eli temos uma ação maciça, qualquer médium, na sua pequenez,
será impedido. Será sempre impedido. Impedido de ir no centro, impedido de trabalhar, impedido de fazer a sua prece, impedido de ler as obras básicas. Ele tem milhares de impedimentos. E esse impedimento só pode ser mudado quando nós tomamos atitude e eu e a Eli falamos, olha, que a nossa equipe de trabalho comece a recolher os nossos adversários, antagonistas, espíritos inimigos da mediunidade, espíritos inimigos do nosso trabalho, espíritos que agem contrários ao cristianismo. Então, nós temos que não só preparar a aula, como auxiliar os espíritos antagônicos. Então, todos os médios sofrerão isso. Todos os dirigentes, todo e qualquer palestrante, toda e qualquer pessoa vai sofrer. E na sua casa, você vai sofrer? Acho que vai. Você acha que os obsessores vão querer que você ajude seu filho? Vão querer que você ajude a sua profissão? Os adversários nossos do passado são aqueles que vêm para nos impedir, mas para nós socorrer. Deus permite que os espíritos nos impeça, permite, porque é a lei. E da mesma forma, nos permite socorrê-los. Então, pode vir os espíritos, só que médium tem que estar atento no sentido de socorrer todos os adversários antagonistas, inimigo da família, inimigo das crianças, inimigo até daquele grupo que vai reencarnar no seio da nossa família. Porque se nós deixarmos a criança que está se provendo para vir para cá, ela sofre influência dos seus cobradores, dos seus obsessores para retornar. Então, a família espírita tem que cuidar desde o momento em que esse espírito antes ficou na colônia. E aí, quando começa a voltar para casa, a gente já começa a proteger para que venha sem tanto ação de fluido dos espíritos inimigos. Quem protege as crianças é a família espírita. Quem protege e roga o amparo ao anjo guardião é a família espírita. Então, isso é muito importante, nós termos esse acesso à espiritualidade para termos sempre a envergadura do trabalho. Então, vamos entrar em sintonia com o grande Mestre Jesus, pedindo as bênçãos que venha do alto, podendo retirar todo o nosso cansaço, toda a perturbação, chamando as nossas equipes, os nossos anjos de guarda, as equipes dos índios, dos caboclos, dos pretos velhos, dos nossos guardiões, dos nossos irmãos da espiritualidade maior, a Mãe Maria, a Jesus, a Santo Expedito, a todos os anjos, as correntes dos arcanjos, dos serafins, as equipes médicas do Dr. Bezerra de Menezes e de todos aqueles médios, Senhor, evoluídos do espaço que possam vir, passando por nós, nos curando, tirando, Senhor, toda essa energia deletérica, toda a forma pensamento negativo, chamando as nossas equipes dos elementares que gire, que desintegra, Senhor, que retire toda essa perturbação, toda essa interferência, Senhor, desses irmãos que de alguma forma nos tentam nos prejudicar, que de alguma forma querem o nosso mal, que eles possam receber, Senhor, os nossos pedidos de perdão, de misericórdia para junto com eles, que as nossas equipes, Senhor, possam envolvê-los com todo amor, levando para esses laboratórios, Senhor, da espiritualidade maior, para poder fazer essa limpeza psíquica necessária, para que eles possam receber, Senhor, toda ajuda, toda proteção, tudo aquilo que eles necessitam. Peço, Senhor, a esses fluidos redentores de amor e de luz que passem sobre o nosso lar, sobre os nossos móveis, Senhor, sobre a nossa cama,
sobre a nossa casa, os nossos entes queridos que lá moram, sobre as nossas plantas, os nossos animaizinhos. Que a misericórdia e o amor do Pai recaia sobre eles, abençoando. Abençoa a sua casa, que traga todo o fluido de luz, de paz, de amor, de gratidão. Peça as flores, o amor, o auxílio. Tudo aquilo que você deseja de bom para os seus entes queridos, que vai caindo, como pétala de flores, como chuva fina que vai molhando e vai penetrando, e vai tocando, Senhor, esses corações mais endurecidos, esses corações cansados, aflitos, abatidos e perturbados. Vamos fazendo, Senhor, esse grande socorro de amor, fazendo toda a higienização necessária para podermos continuar essa semana em paz, com muita luz, com muita coragem, com muita fé, com muita esperança, Senhor. Pedindo a espiritualidade maior que olhes por todos aqueles que necessitam desses fluidos, aqueles que estão nos hospitais, que recaiam essa chuva de amor, de luz, de cura, a tocá-los, a impregnar cada coração, Senhor, de amor, de paz, de cuidado, levando a todos esses irmãos os cuidados necessários que eles tanto necessitam. Peço, Senhor, a Mãe Maria, que possa vir colocando o seu manto de luz em cada um de nós, nos abençoando, nos consagrando, que a nossa semana seja muito produtiva, de muito amor, e que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo recaia sobre cada um, Senhor, nessa noite, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos e de poder, Senhor, fazer parte de todo esse grupo, de todo esse ensinamento. Gratidão ao Pai, gratidão, Jesus, gratidão, Mãe Santíssima, que possamos dar por encerrados os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus.